São Paulo é muito importante para a memória do futebol brasileiro. Foi nessa cidade que o futebol começou nesse país. Outros estados você vai ver com o carnaval. Acho que em São Paulo é o futebol. Se você colocar o que tem de torcedor de Palmeiras, São Paulo e Corinthians, dá mais de 60 milhões de pessoas. Pô. São Paulo é o único time brasileiro a chegar a 3 campeonatos mundiais. Corinthians e Palmeiras é o clássico mais esperado do ano. Que num clássico, tá todo mundo ouvindo você, querendo uma grande notícia. A rivalidade, a mística, a energia é uma coisa muito forte. O clássico supera tudo. É Corinthians e Palmeiras, gente. Maravilha! São Paulo, que é uma cidade que tem mais de 11 milhões de habitantes, pessoas que vêm de todo o Brasil, de toda a América, de todo o mundo. Uma cidade que é quase um pequeno país. Para quien vive en una provincia, llega a São Paulo, llega un elefante grande. Um monstro, digamos assim, né? Uma cidade muito grande, incontrolável, muitas coisas. Aqui está o dinheiro, aqui está as grandes empresas, aqui está as grandes televisões do país, está aqui. São Paulo é uma das maiores cidades do mundo. Tem um trânsito infernal que dá baile na Cidade do México, em Chicago, Nova York. Quando eu comecei, era bem menos trânsito, é só no horário de pico, que era da manhã e no final da tarde, né? Agora São Paulo tá complicado, muito mais carros na rua e o trânsito cada vez pior. Você sair na rua meio-dia tem trânsito, você sair 2 horas da tarde tem trânsito, é isso aí mesmo, né? O trânsito é caótico, tanto para moto, hoje em dia também tá difícil. Ter motoboy em São Paulo é muito perigoso, porque essas ruas aí ninguém respeita ninguém. São Paulo, se você tem 2 coisas distintas para se fazer no mesmo dia, em pontos muito distantes da cidade, você tem que escolher uma das 2. Paulistano, como é bom no seu jeitinho, conseguiu aí arranjar uma saída nisso, que é o táxi aéreo. Então, principalmente grandes empresários e pessoas mais abastadas conseguem desviar o trânsito terrestre pelo céu. Escutando? Meu nome é Casseb, sou comandante de helicóptero aqui em São Paulo. Você é autorizado 30 Lima. Lima, está autorizado 30 São Paulo conseguem perceber a grande concentração de edifícios. É uma cidade vertical para conseguir comportar essa concentração de população de aproximadamente 20 milhões de habitantes. Isso é a chamada favela. São um amontoado de casas inacabadas, né? E ao mesmo tempo, ao lado, edifícios, prédios de alto valor. Esse estádio que nós estamos vendo à nossa esquerda é o estádio do Morumbi. Hoje, o maior estádio dentro da cidade de São Paulo. Esse é o estádio do Pacaembu, é o estádio preferido de um time específico da cidade de São Paulo, um time chamado Corinthians. São Paulo é muito importante para a memória do futebol brasileiro. Foi nessa cidade que o futebol começou nesse país. Outros estados você vai ver com carnaval, ou é com micareta, com frevo, isso. Acho que em São Paulo, pelo menos para mim, a identificação do paulistano é o futebol. Até de Buenos Aires, como tem River e Boca, como tem Porto Alegre, Inter e Grêmio, quando tem Belo Horizonte, Cruzeiro e Atlético. Tem essa coisa dos 3 times, essa rivalidade, tríplice rivalidade que é São Paulo, Palmeiras e Corinthians.
você colocar o que tem de torcedor de Palmeiras, São Paulo e Corinthians em São Paulo e no país, dá mais de 60 milhões de pessoas. Pô. O passaporte da alegria, passaporte da alegria. O paulistano vive muito futebol. É insuportável uma segunda-feira quando o Corinthians vence, porque tem corintiano que sai de tudo quanto é lugar, sai da árvore, sai do bueiro, do chão. É uma coisa de maluco. Você não pode imaginar como tem corintiano nessa cidade. Brota da terra. As torcidas de São Paulo são bastante apaixonadas. A Gaviões da Fiel talvez seja aí para todo o Brasil e para todo mundo o maior símbolo disso. É uma torcida que canta durante os 90 minutos de jogo sem parar, batucando sem parar, tocando seus instrumentos sem parar e apoiando o time muito durante os jogos. Gaviões da Fiel é uma torcida formada por mais de... Estamos chegando a 100 mil sócios, um grupo de corintianos apaixonados. Montou essa torcida para fiscalizar, acompanhar, incentivar o time em qualquer lugar que ele esteja. O corintiano é um torcedor do Boca vestido de branco aqui em São Paulo. Ama o time acima de tudo, até nem se importa muito com essa coisa de conquistas ou de craques. O corintiano vai para ver uma camisa em campo, uma bandeira em campo. Não tem transporte, não tem dinheiro, não tem dinheiro para comprar camisa. Pô, mas ele tá no estádio, velho. Nenhuma outra torcida tem o amor que o corintiano tem pelo Corinthians. É uma coisa muito grande. Eu amo o Corinthians. Com todo respeito a todas as outras equipes do mundo todo, o corintiano é o cara que ele sofre tanto, mas ele ama mais o time dele. Ele tem o Corinthians como a coisa mais importante da vida dele. Cuando llegué a Corinthians tuvimos la infelicidad de pelear por el descenso. La hinchada se compenetró más con el equipo y se aprendió a ir juntos, ¿no? Yo aprendí a sentir lo que es ese cobro de la hinchada de Corinthians. El año siguiente ganamos todo, 2 años seguidos, después ganamos el Mundial y entonces se creó una empatía muy grande. El hincha te da un ánimo a más y la hinchada de Corinthians realmente hubo momentos que, si bien nosotros hicimos los goles y ese ya tiene mucho a ver en los triunfos que nosotros tuvimos. Hoje você está vendo aqui é normal, uma feijoada de sábado, véspera de clássico, feijoada ficar mais gostosa ainda. Tá comendo um porquinho, amanhã é o clássico contra o rival. Apesar de todos os jogos importantes que a gente tem aqui em São Paulo, com certeza absoluta, por seu valor histórico, Corinthians e Palmeiras é o clássico mais esperado do ano. Bom, quando joga Corinthians e Palmeiras, é um jogo grande, é um jogo importante e mexe não só com os jogadores, como com os jornalistas. A nossa cobertura também tem que ser à altura de um clássico, à altura de um grande jogo como Corinthians e Palmeiras. Os jornais cobrem tudo, o ambiente, os craques, os comentários, a expectativa é enorme em cima do jogo desse. Sai na rua, as pessoas te enxergam, elas não te falam bom dia antes, elas dizem, vamos ganhar, hein? Depois elas falam para ti bom dia. Isso representa essa responsabilidade do grande clube. Essa torcida em questão, que é a nossa rival, a maior rival aqui da capital paulista, né? Que eu não gosto nem de falar o nome dessa torcida, nem do próprio time, ela tenta ser parecida, mas nenhuma torcida conseguirá jamais ser parecida com a torcida do Corinthians. Ela é a maior de todas, a Corinthians. Esse jogo que nós vamos ver agora, Corinthians e Palmeiras, ele não tem muita importância para o Campeonato Paulista no momento que está. Mas ele tem uma importância histórica. A rivalidade entre os dois é muito grande que qualquer jogo Corinthians e Palmeiras vale a pena.
À nossa direita, uma das principais avenidas é o Centro Financeiro de São Paulo, onde estão essas antenas, Avenida Paulista. Agora estamos aqui na Avenida Paulista, avenida importantíssima para muita gente, o coração da cidade de São Paulo. Uma avenida que tem só 2.700 metros, 2,7 quilômetros, mas é sede de muitos bancos, muitas multinacionais, sede de museus como a Casa das Rosas, o MASP, um lugar multicultural onde se encontra de tudo. A Avenida Paulista que recebeu esse nome para prestar uma homenagem aos paulistanos, mas acabou se tornando de fato a mais paulista das avenidas. Um exemplo da Avenida Paulista é a variedade de pessoas que você pode encontrar na Avenida Paulista. Todas as pessoas do Brasil e do mundo estão por aqui. Palmeirenses e corintianos, inclusive. Tenho um irmão completamente fanático, doido, obcecado pelo Corinthians. E a família toda também, somos todos corintianos. Sei lá, faz parte da vida, é nossa cultura, é o que move as pessoas. Eu acho que é mais do que futebol, é uma religião. Eu torço para o maior campeão do Brasil, Palmeiras. Meu nome é Camilo Ledes Carvalho, apelido de Truqueiro. No momento eu sou o presidente da torcida Acadêmicos da Savoia, do time da Sociedade Esportiva Palmeiras. O Palmeiras tem a sua origem como Palestra Itália. São Paulo é uma cidade de italianos, historicamente uma cidade de italianos. Então o Palmeiras conta com essa base de torcedores, era originalmente um time de colônia, que mudou o nome para a Sociedade Esportiva Palmeiras e, portanto, também se popularizou. A raiz italiana, da parte da paixão, da emoção, o sangue latino ali nesse momento acaba aparecendo muito mais do que em qualquer outro clube e o Palmeiras tem essa peculiaridade que marca muito seus torcedores. Pô, ser torcedor do Palmeiras não sei se dá pra explicar, é uma tradição, é uma coisa da família. Meu avô passou isso pro meu pai e passou pra mim também. Desde pequeno assisti os jogos com meu pai, com meu avô. O Palmeiras teve a desgraça, digamos assim, de jogar segunda divisão. A torcida ficou muito mais motivada, digamos assim, na segunda divisão. O estádio era casa cheia. O torcedor palmeirense continua apaixonado. Só acho que ele tá carente. Porque a gente tá numa fila aí já de, acho que 10 anos sem título. Lo que tiene bueno, especial, es que siempre está, siempre acompaña a nosotros, a los jugadores, y eso es lo más importante, que gane o pierda, o juegue como juegue, ellos están ahí. O futebol paulista domina a última década no futebol brasileiro. E é onde estão os grandes investimentos, os grandes investidores, os grandes patrocinadores. E isso vai trazendo cada vez mais aficionados, cada vez mais gente que gosta de futebol. Essa é a camisa 1, é o primeiro uniforme. O movimento é muito grande. O palmeirense é um torcedor muito fanático. O Palmeiras vende muitas camisas, hoje muito chaveiro, hoje tem muita coisa legal com esses clubes e que São Paulo suporta isso, entendeu? A nossa coleção é uma coleção que deve ter mais de 500 itens diferentes. E o Corinthians hoje é um dos times que mais vende no mundo. Só Gaviões, só produto oficial da Gaviões, tá? Inclusive a camisa e o agasalho a gente só pode vender para associado. Porque para comprar isso a pessoa passa por uma reunião onde é explicado a disciplina dos Gaviões. 8 e 10. O torcedor de São Paulo, ele vai encontrar bastante camiseta de jogo e acessórios para complementar o próprio presente. Tá bom? Vamos lá então? Para você entrar aqui, primeiro requisito é torcer pro clube, para que ele possa ficar tudo a ver com o clube, ou seja, ter mais facilidade para conversar com o cliente, né, explicar, desenvolver autoconfiança do vendedor ao próprio cliente.
chuva prevista para as 20h30, pessoal, com raios, relâmpagos. Uma chuva de gol, São Paulo. O São Paulo Futebol Clube sempre foi um clube mais ligado às elites. São Paulo é um clube que cresceu muito, inclusive em termos de conquistas. Isso atraiu uma massa de torcedores maior. Torcedor são paulino é aquele que só vai quando o time tá bem. Se o time tá mais ou menos, ele fica em casa. Não é uma torcida apaixonada, é uma torcida que vive de momento. O time ganhou, o cara sai com a camisa na rua. O time perdeu, o cara não sai. O torcedor São Paulino, ele tá acostumado a ver o São Paulo sempre brigando por títulos, ou ganhando, ou chegando em finais de competição. É um torcedor que marca a presença, o time tá bem, ele tá junto com o time. Bom, a diferença entre São Paulino e corintiano é que a gente tem 3 Libertadores. A diferença entre São Paulino e palmeirense é que eles estão na fila há 11 anos sem título, a gente tá 3. E com o Santista, tadinho deles, estão começando a ganhar título faz 3 anos seguidos, nós já vem aí há 10 anos. Então a diferença do São Paulino para eles é essa, a superação, e a gente somos únicos. São poucos os times que chegaram a 3 títulos mundiais. O São Paulo é o único time brasileiro a chegar a 3 campeonatos mundiais. Torcer para o São Paulo é como torcer para o Real Madrid, para o Barcelona. É totalmente diferente, é diferenciado em relação aos outros clubes brasileiros. O torcedor São Paulino é bem chato. Se acham os melhores do mundo. Quem é o outro time? Pra saber o Catando Vence? Catando Vence? Que time é esse? São Paulo e Palmeiras é um clássico tradicional e como São Paulo e Corinthians são clássicos mais ao sabor dos acontecimentos, né? Da tabela, do momento dos dois times. Uma alegria momentânea, pontual, uma vitória num clássico. Para mim, a grande importância está no contexto final. Chegar a dezembro, levantar o título brasileiro. Se você perdeu o clássico, mas ganhou o campeonato, para a história, o que vai ficar é o título conquistado. Se for possível ganhar os clássicos e o campeonato, logicamente muito melhor. Estamos aqui no Parque do Ibirapuera, um local, uma praça de esportes, de exercícios, né, em São Paulo. Muito importante para a população de São Paulo, né, que quer praticar algum esporte, que quer relaxar um pouquinho aqui no dia a dia corrida. E nós estamos aqui na quadra brincando um pouquinho, que é o futebol, que é o prato preferido, né, dos jogadores. O cidadão paulistano, ele até que é calmo no dia a dia, mas no dia de jogo, o dia que tem jogo assim, clássico principalmente, eles ficam todo mundo atento, vendo tudo quanto é jogo, e jornais, esporte, para acompanhar, para ver o que vai acontecer, o que vai rolar. A motivação para esse clássico Corinthians e Palmeiras preenche a cidade inteira. Pode ter só 30 mil no estádio, mas todo mundo só está falando desse clássico. A imprensa, ela começa a buscar a todo momento
notícia, porque num clássico tá todo mundo ouvindo você querendo uma grande notícia, ou uma notícia diferente da dos outros. 3 repórteres de bicicleta, 3 repórteres esperando os times para chegar, você conta os comentaristas, desde a manhã do jogo, vai transmitir com o dia inteiro falando do jogo. Um jogo normal é uma coisa, o clássico contra esse time aí é uma outra energia que passa pra você, que transmite, principalmente quando ganha, né? A gente pode estar mal no campeonato, mas ganhar do Palmeiras é como se estivesse ganhando um título. Pra minha torcida, a gente se preparou a semana toda. Sempre os nervos à flor da pele, muito positivo sempre. Hoje 2-0. 3-0. 3-0 Palmeiras. O palmeirense ganhar do Corinthians já ganhou o título do ano. E vice-versa, o corintiano também quer ganhar do palmeirense. Vai, Corinthians, aqui é Corinthians! A rivalidade, a mística, a energia é uma coisa muito forte. O clássico supera tudo. É Corinthians e Palmeiras, gente. De 1-0, ele vai empatar o jogo, não tenha dúvida. Olha, eu disse pra você! É sentimento e o coração vibra. Maravilha! São Paulo é uma cidade de 24 horas, não dorme. São Paulo que é uma cidade que tem mais de 11 milhões de habitantes, pessoas que vêm de todo o Brasil, de toda a América, de todo o mundo. São Paulo é uma das maiores cidades do mundo. Foi nessa cidade que o futebol começou nesse país. Outros estados você vai ver com carnaval. Acho que em São Paulo, a identificação do paulistano é o futebol. O futebol para o cidadão paulistano é uma religião. Se não fosse o futebol nosso de cada dia, a vida em São Paulo ia ser bem mais dura do que é.